Lipedema. Vocês já ouviram falar de lipedema? Bom, provavelmente essa vai ser uma aula bem mais completa e que muitas vezes não vai logo ativar a curiosidade das pessoas, mas eu venho com um dado para fazer um phishing para vocês. É estimado que 11% das mulheres tem algum grau de lipedema. Gente, vamos lá, gente, 11% é um número imenso. Então, o lipedema é caracterizado pelo depósito anormal de gordura nos membros superiores e inferiores bilateralmente. Tem alta prevalência, ou seja, grande parte da população é acometida, e características genéticas. Até recentemente, muitos médicos buscavam o diagnóstico clinicamente ou por avaliação da gordura subcutânea através da ressonância magnética ou tomografia, mas então um brasileiro chamado Alexandre Amato conseguiu desenvolver um método de rastreio e quantificação da doença através do ultrassom. Vamos lembrar que a ultrassonografia é um método bem mais barato, bem mais acessível e que abre portas para que mais gente seja diagnosticada e tratada, ainda que a doença não tenha um tratamento definitivo. E o próprio lipedema doença foi descrito no Brasil em 2003 por um médico de sobrenome Moraes. Então, por isso a minha ignorância, porque eu saí da faculdade em 2002, e é chamado de lipofilia membralis, ou seja, um depósito preferencial de gordura nos membros superiores e inferiores. Pode ou não ser acompanhada de edema ortostático, ou seja, quando a pessoa está de pé, e em mulheres após a puberdade. O porquê disso ocorrer ainda é meio mal entendido. É melhor explicado como um comprometimento linfático nos estágios iniciais e franco dano linfático nos estágios finais. A influência hormonal também é clara, levando então a um estado de inflamação crônica de baixa intensidade. E apesar da natureza distinta, muitas vezes ele é confundido com obesidade, com insuficiência venosa, com linfedema, porém cada uma dessas doenças tem características distintas. E como ele pode estar associado ou não a pacientes portadores de obesidade, os médicos sempre precisam dar uma adaptada do IMC dessas pacientes, do índice de massa corpórea, com achados de imagem, porque uma paciente pode ter um baixo IMC, mas uma camada de gordura alta e espessamento da pele que indicam sim lipedema. Então o que esses pesquisadores fizeram? Eles estudaram imagens ultrassonográficas de quase 90 pacientes entre abril de 2018 e abril de 2020, incluindo pacientes que estavam em investigação para insuficiência venosa, lipedema e linfedema, e excluíram aqueles que teriam alterações de pele já devido à insuficiência venosa, mas mantiveram as pacientes que tinham varizes de grau leve com lipedema, até porque quase 50% da população tem varizes. E as pacientes foram examinadas então por vasculares especializados em lipedema, e eu quero enfatizar para vocês, o diagnóstico de lipedema continua primariamente clínico, através de perguntas de um questionário que se chama QASIL e associado à história do aparecimento da doença após a puberdade, se o depósito de gordura é bilateral e simétrico abaixo do quadril, se os pés estão preservados, que se chama de sinal de Stemmer negativo, ausência de edema depressivo, aquele que deixa a marca, e esse é chamado de sinal de Godet negativo, dificuldade em elevar as pernas, dor à palpação nas áreas acometidas e aumento da capilaridade vascular. O que é isso? Fragilidade dos vasos, que explica o maior aparecimento de hematomas, ou seja, as manchas roxas na pele. E os pesquisadores então definiram os pontos a serem estudados e mensurados com ultrassom, e posteriormente entrou análise estatística. Então, daquelas quase 90 pacientes, 63 apresentaram lipedema e estatisticamente houve uma prevalência maior da doença nos portadores de sobrepeso e obesidade. E o que a gente pode concluir com isso, gente? É uma doença que é subdiagnosticada porque faltavam métodos mais acessíveis para que isso acontecesse, apesar de ser o questionário, ok? E também os colegas médicos ainda não se reciclaram o suficiente para fazer um diagnóstico ou mesmo em pensar nesse diagnóstico. É claro que o lipedema pode ser confundido com linfedema, com desproporção corporal, com lipodistrofia, obesidade ginecótica, aquela mais particular das mulheres, mais no quadril, mais na perna, com insuficiência venosa também. É claro que tudo isso também pode coexistir, até porque, segundo a literatura mundial,
49% de nós mulheres têm doença varicosa e 11%, como eu já falei, tem lipedema. Então vai haver uma mescla dessas doenças. E quem tem doença varicosa sente também peso nas pernas e inchaço nas pernas. A literatura também aponta que 50% das pessoas com lipedema está acima do peso ou possui obesidade. Ok, mas e o restante, gente? Então, os médicos autores encontraram uma relação entre o aspecto do que se vê no ultrassom da derme, que é um pedaço da nossa pele, e da gordura, que é diferente em quem tem linfedema de quem tem lipedema, e sugeriram que um aumento da espessura do tecido subcutâneo, ou seja, da gordura, nos pacientes portadores de lipedema. É claro que é contraproducente eu ficar explicando quais são essas diferenças, mas fica aí o puxão de orelha para os vasculares, para os radiologistas que precisam se reciclar, assim como todas as especialidades, e mesmo os generalistas. Mas dar um diagnóstico correto, gente, é de suma importância, ainda que a gente não tenha uma cura, mas para buscar uma ajuda mais precisa. O que antes se achava que era edema foi identificado como um processo inflamatório crônico do linfedema. Se fosse edema, a gente veria mais água no ultrassom desses locais, e isso não foi encontrado. Então, concluindo, os autores estabeleceram critérios diagnósticos ultrassonográficos que podem sim fechar o diagnóstico de lipedema e deixam para os colegas os parâmetros a serem usados e os locais que devem ser examinados para que a gente possa falar a mesma língua no mundo todo. E esse é o propósito de um trabalho científico: mostrar trabalhos que contribuam e que sejam reproduzíveis no mundo todo por diferentes equipes e colegas e com resultados semelhantes. Infelizmente, como meu marido falou, o lipedema é uma doença que continua sem tratamento definitivo. Exercício físico ajuda? Ajuda. Drenagem linfática ajuda? Sim. Talvez meias elásticas? Sim. Mas o bonito da medicina é isso, é estudar, buscar respostas e aprimorar e finalmente encontrar uma cura. A gente segue lutando, cada um na sua especialidade. Um beijo imenso e obrigada pela atenção.